Bom, continuando, vamos hoje para a nossa aula 10, tá? A gente já viu vetores, então a gente vai começar agora com a cinemática vetorial, ou seja, a cinemática em mais de uma dimensão, duas e três dimensões, tá? Quando uma partícula ela desenvolve, né, um movimento que não é uma reta, tá? Que é ao longo de uma curva, tá? A gente tem que a posição da partícula ela é dada pelo vetor R. Tá? Então, esse vetor R, né, já supondo que inicialmente essa partícula estava localizada no ponto A, né, que é descrito pelo vetor posição R, né, e aí depois essa partícula foi, né, andou sobre a curva aqui, uma distância, tá, nesse arco aqui da curva ΔS, né, até chegar no ponto B que está localizado no vetor R', né. Então, note que o vetor R, ele é descrito em termos das componentes como x na direção x, y na direção y e z na direção z, tá? Então, no momento posterior, a gente tem que a partícula, né, se desloca até B, tá? E a nova posição agora é R' com x', y' e z', tá? Embora o trajeto seja ao longo do arco, né, AB, tá? O deslocamento, né, vai ser o vetor, né, AB, que é ΔS, né? Ok? Que é ao longo da curva, né? Ok? Desse modo, né, a gente pode escrever que R', né, pela regra da soma de vetores que a gente viu na aula passada, vai ser igual a R mais ΔR, né? Ou seja, você pode sair da origem e chegar no ponto B simplesmente pelo vetor R', ou você pode, né, chegar até A e depois ir até B, né? Então, isso quer dizer que R' é igual a R mais ΔR, né? E aí, dessa maneira, a gente tem, então, que o nosso deslocamento ΔR vai ser R' menos R, tá? Que vai ser x' menos x na direção x, né? Y' menos y na direção y, z' menos z na direção z, né? Ou seja, o deslocamento vetorial ΔR vai ser o deslocamento na direção x, né? Mais o deslocamento na direção y, mais o deslocamento na direção z, tá? Lembrando tudo que isso é um vetor, né? Então, o deslocamento na direção x, ΔX, né? E o deslocamento na direção y, ΔY, em j, né? E o deslocamento na direção z em chapéu aqui, ok? Né? A velocidade média, né? Como ela é definida, né? Como sendo o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo que ela ocorre, a velocidade média vetorial aqui, então ela vai ser, né, delta R sobre delta T. Só que agora essa velocidade é vetorial e o nosso deslocamento é também vetorial. Ok? A velocidade instantânea, né, vai ser escrita de maneira semelhante. Tá? Então, lembre que a velocidade instantânea é a velocidade média no limite em que o intervalo de tempo vai a zero, né? Ok? Aí é que eu posso fazer um truque e escrever que ΔR sobre ΔT é a mesma coisa que ΔR dividido por ΔS, que multiplica ΔS sobre ΔT, né? Ah, lembrando que quando ΔT vai a zero, tá? Quando ΔT fica muito pequeno, a gente tem que esse ΔS, esse deslocamento em cima da curva, também vai a zero, tá? E aí eu posso separar os limites aqui e escrever isso como a multiplicação desses dois limites, né? O limite de ΔR sobre ΔS quando ΔS vai a zero, e multiplica o limite de ΔS sobre ΔT quando ΔT vai a zero, tá? Nesse caso, né, o vetor tangente à trajetória, né, vai ser ΔR, desculpa, vai ser dr ds, né? Tá aqui no limite em que ΔR sobre ΔS quando ΔS vai a zero, né? Esse, esse vetor aqui eu vou chamar de UT, que seria o vetor tangente à curva, ok? Nós também que a velocidade aqui, ela é também tangente à curva, tá? Então, esse vetor velocidade aqui está na direção de UT, tá? Então, portanto, a gente tem que ds dt, né, ou seja, o limite em que ΔS dividido por ΔT, quando ΔT vai a zero, ou seja, a derivada de S em relação a t, vai ser justamente a rapidez, né, do objeto, né?
E vetorialmente, né, a gente pode escrever V na forma, né, em que a gente tem esse limite, a gente já encontrou, que é o vetor, né, na direção tangente, tá? E esse vetor aqui é a rapidez. Então, a gente pode escrever, né, que V vai ser o vetor velocidade, vai ser o módulo dele que multiplica o vetor unitário na direção tangente, tá? Então, eu coloquei o chapéu aqui para a gente lembrar que é um vetor unitário, né? A aceleração, ela é escrita de maneira semelhante, tá? Então, no movimento retilíneo, né, a velocidade, ela varia tanto em módulo quanto em direção, tá? Então, ela tem lá as componentes dela, né, a velocidade, né, é a rapidez dela que multiplica o vetor tangente à curva, né? Nesse caso aqui, a aceleração, essas duas quantidades, elas podem mudar, tá? Que é o que nós vamos ver agora, tá? Então, o módulo da velocidade, né, ele varia porque a velocidade aumenta ou diminui sua rapidez, tá? Mas a direção da velocidade varia porque a velocidade ela é tangente à trajetória. Como a trajetória é curva, essa tangente também vai mudando, tá? Essa tangente vai apontando em outras direções, tá? Então, a aceleração média no intervalo de tempo ΔT, né, é o vetor definido como sendo, né, a variação da velocidade vetorial dividido por ΔT, né, e aí vem aqui, né, a velocidade vetorial instantânea, né, tem componentes Vx, Vy e Vz, né, e a gente tem, então, que a variação da velocidade vetorial vai ser a variação da velocidade na direção x, a mesma coisa em y, a mesma coisa em z, né? De tal forma que a aceleração média pode ser escrita explicitamente dessa maneira, né? E aí a gente pode aplicar o limite, né? A gente pode aplicar o limite, né, quando o ΔT vai a zero e definir a aceleração instantânea, né, como sendo a derivada da velocidade Vx em relação a t, a mesma coisa em y, a mesma coisa em z, né? E aí a gente vai escrever, então, a aceleração como sendo a derivada da velocidade instantânea no tempo, né? Então vamos ver aqui como é que ela fica em função de r, né? Tá? Uma aceleração, ela é um vetor que tem a direção da variação instantânea da velocidade, tá? A gente pode escrever que a própria velocidade instantânea, ela é a derivada, né, da posição no tempo, né? Então, o que eu vou ter é que a aceleração vai ser a derivada da derivada da posição no tempo, né? Ou seja, a derivada segunda da posição no tempo, né? Então, tem que a aceleração é a derivada segunda da posição no tempo e o módulo da aceleração é calculado como módulo de qualquer vetor, né? É a raiz da soma dos quadrados das componentes, né? Vamos ver aqui o que é que acontece com a aceleração com o movimento com aceleração constante, né? Tá? Que a gente tem que prestar atenção, tá? Para não confundir com o movimento retilíneo uniformemente variado, tá? A aceleração que é vetorial, né? E aí a gente não tem mais, né? Pode não ter mais um movimento retilíneo, tá? Então, para um movimento com aceleração, né, é possível a gente obter as equações, né, de que a posição, né, vai ser igual à posição inicial, mais a velocidade inicial que multiplica o intervalo de tempo, mais o meio da aceleração que multiplica o intervalo de tempo ao quadrado, né? A velocidade vetorial vai ser a velocidade inicial mais a aceleração que multiplica o intervalo de tempo em que ocorre, né, o movimento, e a equação de Torricelli, né, vetorial fica, né, a velocidade ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração, que multiplica escalarmente, tá, a, o deslocamento, né, R menos R0, ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho que falar, né, no próximo slide, eu vou falar justamente do produto escalar que a gente não viu na aula passada, né? Então, pessoal, o produto escalar entre dois vetores, tá? Ele é uma propriedade que leva, né, dois vetores, depois da operação, a se transformar num número, tá? Num escalar, né? Então, vamos supor que a gente tem dois vetores aqui, A e B, né? Ah, sendo A tem as componentes AX, AY e AZ, e B, BX, BY, BZ,
né? A gente tem que o produto escalar ele é definido como essa operação está geralmente representada aí por um ponto, né? Uma ponto B aí a gente lê escalar B, tá? De maneira mais simples, né? Pode ser, né? Você pegar a componente x do vetor A e multiplicar pela componente y, a componente x do vetor B, né? Somar agora com a multiplicação da componente y do vetor A, com a componente y do vetor B e somar novamente agora com o produto da componente AZ do vetor A com a componente BZ do vetor Z, tá? E aí somar, né, tudo isso vai dar um número, tá? Então, né, explicitamente seria AXBX mais AYBY mais AZBZ, né? Então, você vai somar a multiplicação das componentes aos pares, né? Tá? E vai retornar um número, né? Isso em três dimensões, tá? Em duas dimensões, né, como os vetores aí só tem duas componentes, tá? Ele fica, né, mais simples, tá? Mas ainda continua retornando o número, né? Então, a escala B, né? A escala B é igual, né, à soma de AX BX, né, com a Y BY, ok? Existe, né, uma relação, né, que você pode obter do Teorema de Pitágoras, né, entre o cosseno do ângulo formado entre os dois vetores, tá certo? E o produto escalar, né? Então, essa equação, né, de que A escalar B vai ser igual ao módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá? Essa relação é uma relação muito importante, né? Uma relação bem importante. Então, achei que se, né, o cosseno do ângulo entre eles, né, for zero, né, acontece quando você tem que θ é igual a mais ou menos 90 graus, né? Mais 90 graus, menos 90 graus, tá? Então, você tem cosseno de 90 graus é zero, né? E aí você tem o produto escalar entre eles seria zero, né? Então, quando os vetores são ortogonais, né? Se A e B, né, fazem 90 graus entre si, né? Você tem cosseno de 90 é zero, e aí você tem produto escalar entre eles é zero, tá? Essa é uma maneira interessante de você determinar a ortogonalidade. Você tem dois vetores, né? Você faz a multiplicação escalar entre eles. Se o produto for zero, você sabe que eles são, né, perpendiculares entre si, tá? É, se eles estiverem, né, na mesma orientação, tá? Digamos que o cosseno de θ aí, né, seja 1, ou seja, né, é igual, quando θ é igual a zero, né, a gente tem que os vetores são paralelos e apontam na mesma direção, tá? Quando o cosseno, né, for menos 1, né, ou seja, θ, né, foi igual a 180 graus, a gente sabe que os vetores estão, né, na mesma linha, mas em direções opostas, tá? Então, aqui, se a gente fosse pegar aquela equação de Torricelli, né, vetorial, a gente tem que a fórmula, né, v quadrado é igual a v zero quadrado mais duas vezes, né, a escalar ΔR, né, a gente tem que a gente pode escrever explicitamente que a escalar ΔR, então seria, né, a x delta x mais a y delta y mais a z delta z, né? E aí, se você quiser ainda expressar, né, explicitamente em termos de todas as componentes, né, você vai notar que a primeiro v quadrado a, ele é o módulo do vetor ao quadrado, né? Ou seja, é o módulo do vetor v ao quadrado e o módulo do vetor v zero ao quadrado, né? Tá? E aí você pode, né, então escrever, né, em termos das componentes essa equação aqui que fica, né, cheia de componentes, tá? Mas é exatamente a mesma equação que está em cima, tá? Então são a mesma equação, as duas equações, só que representada na forma vetorial e aqui representado na forma das componentes, ok? Embora sejam duas equações que são equações não vetoriais, tá? Certo? Então, lembra que esse produto escalar aqui, ele transforma esses dois vetores em um número, né? Que é esse número aqui, beleza? Retornando, né?
No movimento com aceleração constante, a gente pode, então, escrever em termos das componentes, né, que a posição, né, que é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial, como explica o tempo, né, mais o meio da aceleração, como explica o tempo ao quadrado, né, a gente pode escrever em termos das componentes, né? Então, se a gente estiver em três dimensões, a gente vai ter três equações, né? Vai ter uma equação para x, uma equação para y e uma equação para z, né? Mas continua sendo a mesma equação vetorial, tá? Então, a equação vetorial é interessante porque a gente não precisa escrever explicitamente as três equações, tá? Então, aqui, né, para a gente derivar a fórmula da equação horária, basta a gente lembrar aqui, que nesse caso, a aceleração é constante, né, o vetor aceleração é constante, e aí a gente tem que, como a gente fez anteriormente, né, a gente vai ter que a velocidade vai ser igual à velocidade inicial, né, mais a integral da aceleração no tempo, né? No tempo t0 até o tempo t, depois eu fazer esse t0 igual a zero, né, por simplicidade, né? Tá? Então, a velocidade, né, quando isso está integrado, né, a aceleração, como ela é constante, ela sai da integral, né, fica só a integral de dt, né, de dt' aplicado de t0 até t. Né? E a gente vai ter, então, que a velocidade é a velocidade inicial, mais a aceleração, que eu explico o intervalo de tempo. Aí, agora, a gente vai, munido disso, a gente tem que a velocidade, a derivada da posição no tempo, né? A gente vai chegar numa equação que a gente chamou semelhante lá para a cinemática uma dimensão. Então, você tem que a posição vai ser a posição inicial mais a velocidade, né, que multiplica o dt aqui, né, isso integrado de t0 até t, tá? O dt' aqui, pessoal, esse linha a gente está usando, né, lembrando que a gente está usando que é para diferenciar, né, o integrando, né, dos limites de integração, tá? Então, aqui a gente tem, né, que a velocidade, né? A gente obteve aqui é a velocidade mais a aceleração, como eu explico o intervalo de tempo, então eu vou substituir aqui, tá? Então, substituindo V0 é constante, sai da integral, a aceleração é constante, também sai da integral, então vai ficar com a integral de dt' de t0 até t, e aqui a integral de t0, de t' menos t0, de t0 até t, né? E aí, fazendo, né, as integrações, a gente vai chegar, né, na equação horária, né, para a posição da partícula, né, quando a aceleração vetorial é constante, né? Então, pessoal, agora, né, a gente já está munido, né, das equações horárias de movimento, né? Vamos falar do movimento especial em duas dimensões, tá? Do movimento de projéteis, né? Que vai ser de grande importância para a gente, né? Tá? Que a gente ainda vai desconsiderar a resistência do ar, né? Mas vamos lá, no caso do movimento de projéteis, tá, a gente tem que a aceleração vetorial vai ser justamente a aceleração da gravidade, né? Tá? Então, pode considerar um caso de queda livre agora em duas dimensões, né? Tá? A aceleração da gravidade, né, se a gente convencionar no nosso sistema de coordenadas em que y está apontando para cima, né, e que a aceleração da gravidade está no sentido contrário, está apontando para baixo, a gente tem, então, né, que G, né, vai ser menos o valor da aceleração da gravidade, né, do, a aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado, na direção de menos y, tá? Na direção de menos j, né? E, e aí a gente pode escrever também que a velocidade inicial da partícula, tá? Ela tem um componente na direção x e um componente na direção y, tá? Então, partindo aqui da origem, tá? Partindo da origem do sistema de coordenadas, né? Do teorema de Pitágoras, a gente pode ver que as componentes V0x e V0y, né? Se a gente considerar o ângulo de lançamento θ0, tá? A gente tem que as componentes V0x vai ser, né? Pelo teorema de Pitágoras vai ser V0 cosseno de θ e na componente y V0y vai ser V0 seno de θ, né? E aí fica mais fácil a gente agora escrever a equação horária, né? Então vamos lá para ela. Então vamos lá.
Então, agora a gente tem que a velocidade do projétil ela pode ser separada em termos de vários componentes, né? Vx e Vy, tá? Onde Vx é a derivada da posição x em relação ao tempo e Vy é a derivada da posição y em relação ao tempo, né? Então, se a gente, né, voltar lá da equação horária, tá? E fazer o tempo do t0 aqui igual a zero, tá? A gente tem que ver x vai ser a velocidade inicial na direção x, mais a aceleração na direção x que multiplica o intervalo de tempo, né? No caso aqui, não tem aceleração na direção x, né? Então, implica que Vx é igual a V0x, ou seja, Vx é igual à velocidade inicial, né, do projétil, né? Ou seja, a velocidade da direção x não muda ao longo do movimento do projétil, tá? Sem resistência do ar. Vy, por sua vez, é V0y mais a aceleração y que multiplica o intervalo do tempo, né? Ou seja, Vy vai ser V0y menos a aceleração da gravidade que multiplica o tempo, né? Ok? Então vamos lá. Então agora a gente tem, né? Já tem a velocidade, vamos encontrar a posição. A posição tem um componente x e um componente y, né? A componente x, né, retorna para a gente que, né, a posição inicial é a origem, tá? Então é zero, né? Não tem aceleração na direção x, então não tem o termo da aceleração. E a gente tem que a posição, então, vai ser a velocidade inicial na direção x, multiplica o tempo. E y é a mesma coisa, não tem, a gente não tem posição inicial na direção y, tá? Já que ela é zero, né? A gente está saindo da origem, e a gente tem que y, então, vai ser v0y menos o meio de gt2, né? Semelhante ao que você teria, né, no movimento de uma dimensão de queda livre, né? Tá? A gente tem, então, que o tempo, né, necessário para o projeto, né, alcançar o ponto mais alto da trajetória, tá, vai ser quando a velocidade y, né, é zero. Então, vai subindo, 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 aí para na velocidade em y, né, continua se movimentando em x, mas em y ele para, e aí depois ele começa a cair de novo, né? Tá? Então, nesse caso, se a gente substituir Vy igual a zero na equação para a velocidade em y, a gente vai encontrar, né, que esse tempo, então, vai ser a velocidade inicial na direção y dividido, né, pela gravidade, né? Então, basta você fazer Vy igual a zero aqui, né, e isolar tempo aqui, né? Então, vai ficar V0y dividido por g, né? Só que V0y, a gente viu, né, pelo teorema de Pitágoras lá, ele pode ser escrito como V0 seno de θ zero, né? Então, a gente tem que o tempo para atingir a altura máxima vai ser V0 sobre g, que multiplica seno de θ zero. E aí, então, a gente, né, só precisa substituir agora esse valor, né, esse tempo para atingir essa altura máxima, na equação horária para a posição y, né? Então, a gente tem que y vai ser v0 yt menos o meio de gt ao quadrado, né? Ou seja, a gente substituindo, né, a gente vai encontrar que h, né, vai ser v0 ao quadrado sobre 2g seno ao quadrado de θ, né? Então, aqui está a derivação aqui embaixo, né? Caso vocês tenham dúvidas, né? Ok? Fazendo as substituições, né? E o alcance, né? O, o alcance, né? Seria a distância, né? Na direção x, em que ele sai do zero e retorna, né? Para o zero, tá? A gente vai obter o tempo de trânsito, tá? A gente vai obter o tempo, né? De voo do projétil, né? Tá? Então, a gente vai fazer y igual a zero na equação para y, tá? Então, vai retornar para a gente aquela equação do segundo grau, né? Em que a gente tem aqui que se ele parte da origem, né, fica, de maneira semelhante, fica mais fácil a gente obter, né? Então, se y é igual a zero, a gente vai ter que vai ser, né, a equação que a gente vai procurar vai ser v0 menos o meio de gt, né? Implica, então, que esse tempo de trânsito seria duas vezes o tempo para atingir a altura máxima, né? E como a gente já tem esse tempo, então basta a gente substituir, né? Basta a gente substituir na equação, né? Para a posição que é x igual a v0t, né? E a gente vai obter, né? Que o alcance vai ser v0x, duas vezes v0 sobre g seno de θ zero, mais v0x. A gente pode escrever como sendo v0 cosseno de θ, né? Cosseno de θ zero, e aí a gente vai encontrar que o alcance, né, vai ser duas vezes v0 ao quadrado sobre g seno de θ zero, cosseno de θ zero, né?
Aí a gente pode usar, né, a identidade lá da trigonometria, que diz que o seno de 2θ, ele é igual a duas vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ, né? Então, como aparece 2 aqui, seno de θ aqui e cosseno de θ aqui, a gente vai escrever isso mais compactamente como, né, o seno de 2θ, né? Então, o alcance vai ficar v0 ao quadrado sobre g, que multiplica seno de 2θ, né? E aqui, olha, eu acho uma coisa interessante, né? Esse alcance ele é máximo, tá? Quando a gente tem θ0 igual a 45 graus, né? Tá? Então, por exemplo, quando θ0 igual a 45 graus, a gente tem, né, 2 vezes 45 dá 90, seno de 90 graus é 1. Né? E a gente tem, então, o alcance máximo aqui em 45 graus. Né? Se for um pouquinho maior ou um pouquinho menor, né, o alcance vai ser menor que o máximo. Tá? Como é que a gente prova isso daí? Né? A gente prova isso daí, pessoal, simplesmente vocês pegando essa equação do alcance, tá? E derivando em relação a θ0. Né? E aí vocês vão extremar a função, né? Como vocês aprenderam em cálculo, né? Encontrar máximos e mínimos, tá? Então vocês vão derivar A em relação a θ0 igual a zero e vão encontrar o valor, né, de 45 graus, né? Em relação à trajetória, pessoal, que é uma coisa importante, né? A trajetória do projétil, né, sem resistência do ar, a gente sabe já de cara que ela é uma parábola, tá? Ou um arco de parábola, dependendo do seu movimento, tá? Mas como é que a gente obtém matematicamente? Matematicamente, a gente pode pegar a equação, né, para a equação horária para a posição x, né, e isolar o tempo, tá? Então, escrever t como sendo x sobre v0x e aplicar isso na equação horária para na equação horária para a posição y, tá? E aí, substituindo aqui, né, esse tempo aqui, a gente vai substituir nessa equação, a gente vai obter, né? E aí, depois de substituir V0, né, x por V0 cosseno de θ0 e Vy por V0 seno de θ0, né, a gente vai obter, né, essa equação aqui que relaciona y com x, né? Então, note que y aqui depende, né, de x quadrado, né? E a equação da parábola, né? Ok? Já que todas as outras coisas aqui são constantes para o movimento, né? Tá? G, V0, θ0, né? E assim por diante, tá ok? Então, a gente tem que, na ausência da, da resistência do fluido, tá? Da resistência do ar, a gente tem que a trajetória do movimento, de projétil vai ser uma parábola, tá? Considerando também que a aceleração da gravidade não muda, né? Quais são as limitações dessas equações que a gente obteve, né? A limitação principal aqui, pessoal, é que os resultados eles só valem quando o alcance ele é suficientemente pequeno para que a gente possa desprezar a curvatura da Terra, né? Tá? Então, a gente considerar que a gente está, né, o alcance ele sai de um plano e cai no mesmo plano, tá? E a gente considera a curvatura da Terra. Que a altitude, né, ela é suficientemente pequena, tá, para que a gente não possa detectar a variação da gravidade, né, da aceleração da gravidade da Terra com a altura, né? Ah, e a outra coisa é que a gente possa desprezar a resistência do ar durante todo o movimento, né? Quando você tem resistência do ar, né, o seu projeto ele descreve mais ou menos isso, tá? Ele descreve uma curva mais ou menos assim. Ele vai crescendo, tal, 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 ele vai perdendo velocidade, porque ele vai perdendo velocidade para o ar, tá? E aí, depois que ele passa, né, do alcance máximo, ele tem uma queda abrupta, né? Você tem uma queda mais abrupta, né? Vocês podem fazer esse teste aí, no papel e jogando, né? Vocês vão ver que ela não descreve uma parábola, ela vai descrever, ela cresce, no momento que ela chega, no momento que ela vai cair, ela cai praticamente, né, na vertical, tá? Eu vou fazer aqui três exemplos, né, para a gente dar uma fixada, né? Então, vamos considerar que o exemplo 1, supomos que uma arma dispara um projétil com velocidade de 200 metros por segundo, né, formando um ângulo, né, de 40 graus com o solo, temos que achar a velocidade e a posição, né, do projétil depois de 20 segundos, né? E também achar o alcance e o tempo necessário para o projétil voltar ao solo, ou seja, o tempo de trânsito, né? Então, a solução aqui é simples, né?
A gente tem primeiro que, a gente tem primeiro que reunir nossos dados, né, que a gente tem da questão, né? Então, a gente tem que a velocidade inicial é 200 metros por segundo, né? O ângulo de lançamento, né, é θ zero igual a 40 graus, e aí a gente tem, então, baseado nisso, a velocidade inicial na direção x, né, que é v zero cosseno de θ zero, né, vai dar 153,2 metros por segundo, e a velocidade na direção y, que é v zero seno de θ, que vai dar aproximadamente aí 128,6 metros por segundo, né? Então, aí a gente já tem as componentes da velocidade em qualquer instante, né? Tá? A gente tem a velocidade na direção x, ela é constante, então não varia, e a velocidade na direção y, desculpa, a velocidade na direção y, então vai ser a velocidade inicial menos a aceleração da gravidade, que multiplica o tempo, né? E então, as coordenadas do projeto, a gente tem também, né, que a posição vai ser a velocidade inicial na direção x, que multiplica o tempo, e na direção y, a gente vai ter a velocidade inicial na direção y, que multiplica o tempo, menos o meio da aceleração da gravidade, que multiplica o tempo ao quadrado, né? E agora é só substituir nos valores aí que ele pede, né? Então, para o tempo igual a 20 segundos, né, a gente vai ter que a velocidade na direção x não muda, né, continua a mesma, não depende do tempo, né? E a velocidade na direção y, agora a gente vai substituir, né, os 20 segundos, ela vai dar aproximadamente menos 67,4 metros por segundo, ou seja, o objeto está descendo, né? Tá? Já está caindo, tá? Então, o que que acontece? A magnitude da velocidade, né, nesse ponto aí, né, nesses 20 segundos, né, vai ser a raiz da soma dos quadrados das componentes da velocidade, né, que vai dar para a gente aí 167,4 metros por segundo, né? E aí a posição a gente pode obter de maneira semelhante, simplesmente substituindo as equações, né? Então, para x vai dar 3.064 metros e para y, né, vai dar 612 metros, né? Ok? Essas seriam a posição e a velocidade do projeto depois de 20 segundos, né? Para encontrar o alcance, a gente vai simplesmente utilizar a fórmula, né? A fórmula de alcance é igual a v zero ao quadrado sobre g, que multiplica seno de 2 θ zero, então vai ser, ah, vindo aqui está 200, tá, pessoal? Mas é 20, né? Então, vai ser 20 ao quadrado dividido por 9,8, que multiplica seno de 80 graus, né? Isso vai dar para a gente 4.021 metros, né? E o tempo de trânsito, né? Vai ser 2 vezes 0 sobre g, seno de θ, então vai ser igual a 26,24 segundos, ok? Fazer um outro exemplo aqui, né? Então, supor que tem uma arma, esse é um exemplo clássico, tá, pessoal? Ele é um pouquinho mais chato, mas ele é importante para a gente entender umas coisinhas, né? Então, uma arma é colocada na base de uma colina, né, cuja inclinação horizontal é φ, né? A inclinação da colina, tá, pessoal? Se a arma está inclinada de um ângulo de θ zero com horizontal e a velocidade de disparo é v zero, calcular a distância medida ao longo da colina da arma ao longo do ponto da queda do projétil, né? Então, o que é que acontece? A colina ela tem essa inclinação, né, de φ, tá? O projétil é lançado de um ângulo θ zero, né, com velocidade v zero, né? E a gente quer encontrar o ponto em que esse projétil, né, cai na colina, ok? Então, note que a coluna, né, ela tem uma equação da reta, né, cuja inclinação é tangente de φ, né? Então, eu posso escrever que os pontos na colina, né, eu chamei de y', vão ser igual à inclinação, né, da reta, que multiplica x', né, que é aqui em relação à posição da colina. E a gente tem que a trajetória da partícula, a gente obteve, né, já ela nos slides anteriores, a gente tem que ela vai ser dada pela equação da trajetória, né? Tá? E aí, para a gente encontrar onde ela cai aqui, basta a gente igualar y com y'. Né? Então, igualando tangente de φ que multiplica x com a equação da trajetória, né, para o projeto, a gente vai obter, né, que x vai ser igual a 2 v zero quadrado cosseno ao quadrado de θ, tangente de θ zero, menos tangente de φ dividido por g,
né? Que seria a posição da partícula em x, nesse ponto, tá certo? Mas ele quer, na verdade, na questão, ao longo da coluna, né? Então, ele quer, na verdade, essa distância toda aqui em roxo, tá? Então, eu preciso perceber também que eu preciso encontrar a posição y no ponto, né? A posição y, tanto em x quanto em y, vai ser isso daqui. Note que se x é isso daqui, né? E eu tenho a equação da reta da coluna, né? Então eu tenho que y vai ser simplesmente x vezes a tangente de φ, né? Que é o que a gente fez aqui, tá? E aí eu tenho então que a posição desse ponto aqui, né? Esse ponto aqui vai ser essa distância d, que vai ser, né, a soma, vai ser a raiz da soma das componentes, x e y, né? Ao quadrado, tá? Então, você tem que isso vai ser 2 vezes b0 cosseno de θ0, tangente de θ0 menos tangente de φ dividido por g, e multiplica, né, a secante de φ. Beleza? Então, agora vamos fazer esse exemplo 3, tá? Que nesse caso, né, a posição y inicial, ela é diferente de zero, né? Então, o projeto é lançado de uma altura h, tá? Igual a 12 metros, né? E a gente quer, então, né, saber qual é a posição em x que ele vai cair a partir do lançamento, né? Na direção x, tá? Então, aqui a gente tem que x inicial é igual a zero, a posição inicial é igual a zero, tá? De acordo com esse sistema de coordenadas, né? Na direção y, ele parte de uma determinada altura h, já que é 12 metros, né? A velocidade inicial do projétil é 1,4 metros por segundo e ele é lançado a um ângulo de 52,1 graus, né? E a gente tem que fazer equações horárias com o movimento, então, né? Então, x vai ser a velocidade inicial na direção x, como explica o tempo, e y vai ser a posição inicial em y, tá? Que agora você tem, mais a velocidade inicial em y, como explica o tempo, menos o meio da aceleração da gravidade, que multiplica o tempo ao quadrado, né? Substituindo os valores, substituindo os valores dados na questão, tá? A gente vai encontrar, né, que x vai ser 1,4 cosseno de 52,1, como explica o tempo, e y vai ser 12 mais 1,4, 152,1, como explica o tempo, menos o meio da aceleração da gravidade, como explica o tempo ao quadrado, né? Então, a gente vai obter o alcance, né, de maneira semelhante que a gente fez anteriormente, né? Tá? O alcance, então, vai ser feito quando y é igual a zero, né? Então, a partícula chegou aqui no solo, y é igual a zero. Igualando isso, a gente vai ficar com a equação do segundo grau, né? Essa equação do segundo grau, tá? Ela vai dar dois tempos, né? Tá? Um que vai ser negativo, que não faz sentido para a gente, né? E o tempo positivo, né? Solucionando essa equação do segundo grau via fórmula de Bhaskara, vai dar para a gente 6,2 segundos, né? E aí a gente basta substituir agora na equação para a posição na direção x, né? Então, substituindo esse tempo aqui, a gente vai encontrar, né, que o alcance ou a posição onde ele tocou o solo vai ser a velocidade ah, na direção x, que multiplica o cosseno do ângulo, né, que vai dar 0,614, que multiplica esse tempo, que é 6,2, que vai retornar para a gente, ao final, 5,33 metros, né? É isso, pessoal.